série de aulas dominando os verbos em japonês. Todas as frases apresentadas aqui vão ser utilizando um mesmo verbo para você aprender a maior quantidade de informações sobre ele, aprender flexões, aprender em que contextos ele é utilizado. E hoje eu vou trazer um verbo aqui que ele se diz tsukuru, tsukuru. E ele tem um ponto, que é o seguinte: muitas vezes, em muitas frases, ele vem traduzido como fazer, né? Só que em português, fazer não é usado em um único contexto. E esse verbo ele vale para apenas um dos contextos onde a gente usa a palavra fazer. Vamos para a prática que vai ficar mais fácil você entender. Uma frase super simples com ele aqui. Keiki o tsukuru. Keiki o tsukuru. Fazer um bolo. Então nós temos aqui a palavra keiki, que significa bolo. Temos a partícula o e temos o verbo tsukuru. Então, em português a gente fala eu fiz um bolo ou ele faz um bolo. Então, pode entender ele como fazer. Mas ele é fazer no sentido de construir alguma coisa, criar alguma coisa. Ok? Não é fazer no sentido de fazer uma ação. É fazer no sentido de criar, construir. E ele é usado no caso de alimentos. Quando você cria um prato, cria um bolo, cria um doce, que é o próximo exemplo. E quem cria, quem faz alguma coisa, cria alguma coisa. Então a gente usa a partícula o para indicar a coisa que ele faz. Então, para você internalizar esse padrão, ó, outro exemplo aqui praticamente igual, só trocando o item aqui. Okashi o tsukuru. Fazer doces. Essa palavra aqui, okashi, significa doces. No sentido de balinhas, pirulitos e coisas do tipo, tá? Ou então doces mais artesanais mesmo, não tão industrializados, essa palavra serve. Então a gente tem a partícula o aqui, que indica o que a gente faz. Okashi o tsukuru, fazer doces, ok? Essa é uma perspectiva boa para você usar as partículas corretamente. Ao invés de você ficar pensando no porquê a partícula foi utilizada ou qual que é o significado mais genérico dela, que vale para tudo, você memoriza o padrão, né? Okashi o tsukuru, keiki o tsukuru, e bento o tsukuru, que é o próximo exemplo. E assim por diante, você só repete o padrão. Assim a chance de você errar a partícula é praticamente mínima. Outro exemplo. Bento o tsukurimasu. Bento o tsukurimasu. Fazer uma marmitinha ou uma marmita, né? Bento, vou chamar de marmita, né? Que é aquele estilo de comida japonesa onde coloca num potinho e tá separado as coisas dentro desse potinho. Aí normalmente o pessoal leva para a escola, leva para o trabalho ou até mesmo vende bento pronto assim, né? Em loja de conveniência e até algumas barraquinhas na rua. E aqui a gente tem a diferença, primeiro que tem a partícula o, né, que é aquilo que é feito, aquilo que é construído, aquilo que é criado, e a gente tem o verbo na forma mas. Lembrando que a forma mas deixa a frase mais formal, né? Então, ó, tsukuru, ele vai virar tsukurimasu na forma mas, ok? Então, todas essas outras frases aqui poderiam também estar na forma mas. Keiki o tsukurimasu. Okashi o tsukurimasu. Bento o tsukurimasu. Ok? Uma vez na forma mas, ele pode estar no passado, né? A gente chama de forma conclusiva, que a ação já concluiu. E aqui tem um outro uso dele que foge um pouco dos alimentos, né? Kaisha o tsukurimashita. Criei uma empresa. Olha só. Kaisha significa empresa. Aí temos a partícula o. E temos o mesmo verbo. Só que ele está no passado, né? Tsukurimasu. Tsukurimashita. Troca o mas por mashita. E aqui você pode ver que ele é usado em coisas, construir coisas em geral mesmo, criar coisas em geral. Não se restringe a alimentos igual aos outros exemplos. Aqui ele está falando de uma coisa grande, inclusive. Kaisha o tsukurimashita. Criei uma empresa. E a gente vai ver outros exemplos também, onde esse verbo é usado. Aqui, por exemplo, ó, o próximo. Kikai o tsukuru. Criar uma oportunidade. Olha só, já é algo mais abstrato, né? Oportunidade não é concreto, você não pega na mão a oportunidade.
Oportunidade é um conceito abstrato, é uma ideia. Kikai. Interessante, depois fazer um comentário aqui. Kikai significa uma chance, uma oportunidade. E existe a expressão kikai o tsukuru, construir uma oportunidade, criar uma oportunidade. Aqui o verbo novamente está na forma de dicionário, né? Partícula o. O que eu disse que eu ia comentar é que tem uma outra palavra que muda o kanji, mas a leitura é igual. Kikai significa máquina. E poderia usar também o verbo kikai o tsukuru, construir uma máquina, criar uma máquina, né? Aí você pode perguntar, se eu estiver escutando e a pessoa falar kikai o tsukuru, como que eu vou saber se ela está criando uma oportunidade ou criando uma máquina? Se você está só escutando, você não vai saber, porque vai depender do contexto. Só que dificilmente alguém vai te falar essa frase sem nenhum contexto, né? Então vai ter um contexto maior ali para você conseguir distinguir, ok? Próxima frase. Outro exemplo, né? Ó. Jibun de kyoku o tsukuru. Jibun de kyoku o tsukuru. Criar músicas por conta própria. Jibun significa si mesmo. Conta própria. Partícula de, para esse verbo, e para quase todos, indica o meio pelo qual, através do que. Então, através de que eu criei músicas? Foi com o auxílio de uma ferramenta? Não, foi por conta própria. Então, jibun de kyoku o tsukuru. E a palavra kyoku significa música. Ok? Partícula o porque é aquilo que ele cria. Então, a gente já viu ele sendo usado para coisas mais abstratas, tipo uma ideia, uma oportunidade, criar uma coisa maior, gigante, tipo uma empresa, criar comida e agora, inclusive, criar música, né? Kyoku o tsukuru, criar música, ok? Mais um conceito abstrato. Tanoshii jinsei o tsukuru, criar uma vida divertida. Tanoshii significa divertido, alegre. Jinsei significa a vida. Então, tanoshii jinsei o tsukuru, criar uma vida divertida. Ok? Mais um conceito abstrato. Próxima frase. Nengajo o tsukutta. Criei um cartão de ano novo. Agora ele está na forma conclusiva, ele está no passado, mas não de forma formal, igual estava lá atrás, no tsukurimashita. Então, nengajo o tsukutta. Nengajo significa cartão de ano novo. Depois você pode até pesquisar essa imagem, nengajo, como que é, mas é que existe um costume no Japão de um cartão de ano novo. No Brasil é mais comum cartão de Natal, né? Mas o cartão de ano novo é um cartão que você manda para as pessoas. E o nome dele é nengajo. Aí temos a partícula o. E temos agora o verbo na forma conclusiva, no passado. Tsukutta. Então, criei, fiz. Ou criou, fez, né? No japonês não distingue pela pessoa. E aqui ele é a forma conclusiva, a forma no passado, da forma de dicionário, né? O informal. O formal que a gente já viu seria tsukurimashita. Então, tsukutta. Tsukurimashita é meio que a mesma coisa, só que um é informal, o outro é formal. Outro exemplo. Apuri o tsukutte miyou. Vamos tentar criar um aplicativo. Uma palavra que significa aplicativo é apuri. Aplicativo. Tá? É uma abreviação de application. Apuri. Aí temos a partícula o. Aí temos tsukuru, que é o verbo criar, né? Fazer. E aí existe a estrutura temiru, que dá a ideia de tentar fazer, experimentar fazer. Ok? Então, se eu falar tsukute miru, significa tentar fazer, tentar criar alguma coisa. Ok? Então, apuri o tsukute miru, tentar criar um aplicativo. Uma vez colocado nessa estrutura, existe uma forma verbal no japonês que significa que o nome dela, intencional, demonstra a intenção
de fazer a ação. Ok? E para o verbo miru, que é o que está no final da estrutura temiru, ele fica mio. E quando você monta dessa forma, tsukute mio, ele está dando a ideia de vamos tentar criar. Literalmente seria algo como tenho a intenção de tentar criar. Tá? É isso que ela está comunicando. E a gente traduz como vamos tentar criar, porque você está demonstrando a intenção e ao mesmo tempo quando você fala isso, meio que chamando alguém para fazer, você está convidando ela a fazer, demonstrando a sua intenção em fazer essa ação. Mais um exemplo. Homepage o tsukuritai. Quero construir uma página de internet. Homepage significa homepage, que é uma página de internet. Aí temos aqui a partícula o. E agora nós temos o verbo criar, tsukuru, só que ele está na forma tai. Demonstra o desejo de fazer. Então quando eu falo tsukuritai, eu estou deixando claro que eu quero fazer. Então, homepage o tsukuritai. Quero criar, quero fazer uma página de internet. Ok? Próxima frase. Ki de tsukurareta mono. Coisas construídas de madeira. Ki de tsukurareta mono. Temos aqui a palavra ki, que significa árvore. E quando você quer falar que alguma coisa é feita de madeira, você fala que é feita de árvore. Você consegue entender a relação das coisas? Tá tudo bem, né? Árvore, madeira. Madeira vem da árvore. Então, essa mesa que eu tô é de madeira. Ela é de árvore também, consequentemente. Então, partícula de, o meio pelo qual. E aqui nós temos o verbo na forma passiva. Tsukuru significa criar. Tsukurareru significa ser criado. Ele sofre a ação, né? E aí ele está também no passado. Tsukurareta. Foi criado. É criado. Ou construído. E depois temos a palavra mono, que significa coisa, objeto. E aqui nós temos também frase adjetiva, né? Então essa parte aqui, está caracterizando essa palavra. Kide tsukurareta mono. Então coisas que são construídas de madeira, ok? Esse conceito chama frase adjetiva. Quando uma frase caracteriza uma palavra. Quando eu falo uma frase, é que tem um verbo dentro dela. Então, ki de tsukurareta mono, coisas que foram construídas de madeira. E a novidade que nós temos aqui é, além da frase adjetiva, a forma passiva, né? Quando algo sofre a ação. Inclusive, essa forma, por exemplo, vamos pegar uma frase que já apareceu aqui. Keiki o tsukuru significa fazer um bolo. E se eu falar keiki ga tsukurareru? Eu estou falando o bolo é feito. Ok? E aí não usa mais a partícula o aqui. Na verdade até pode usar sim. Mas é comum aparecer com a partícula H, porque o bolo fez a ação ser criado. Tá? Ele sofreu a ação ser criado. Então é comum, quando está na forma passiva, o que antes era o objeto, o que antes era o alvo, acaba virando o sujeito. Mas não daria errado colocar a partícula O aqui não. Meio que a mesma coisa. Deve ter alguma diferença de nuance, mas tá certo sim. Ok? Então aqui temos ela da forma passiva. Penúltima frase. 15 分以内で作れる夕食. Jantar que pode ser preparado dentro de 15 minutos. 15 分 significa 15 minutos, né? Para falar 15, a gente fala 10, que significa 10, e go, que significa 5. Aí esse kanji aqui significa os minutos. Então, 15 分, 15 minutos. Inai significa dentro de, né? Dentro desse espaço de tempo, dentro dos 15 minutos. Aí temos a partícula de, é o meio pelo qual. Ah, mas dentro de 15 minutos é o meio pelo qual? É.
Então, esse inai sempre é comum ele aparecer com a partícula de, para quando você indicar que alguma coisa acontece dentro desse período de tempo, tá? Aí nós temos o verbo tsukuru na forma potencial. Indica que pode, tem permissão ou é possível fazer a ação. Poder, ter permissão ou ser possível é meio que a mesma coisa, né? Que a gente tem palavras demais para se referir a isso. Então, quando eu falo tsukureru, estou falando pode fazer, pode criar, é possível criar. E depois tem yushoku, que significa jantar. E aí, novamente, nós temos frase adjetiva, né? Porque o poder fazer dentro de 15 minutos está caracterizando a palavra yushoku, que significa jantar. Então, jantar que pode ser feito dentro de 15 minutos. Ok? Jantar que pode ser feito dentro de 15 minutos. 15 分以内で作れる夕食. Talvez você pode ver isso aqui na embalagem de alguma comida instantânea, né? E nossa última frase, um pouquinho maior que as outras. Nihon de hajimete piano ga tsukurareta no wa 20 seki no hajime desu. A primeira vez que um piano foi construído no Japão foi no começo do século 20. Começamos aqui com Nihon, que significa Japão. Temos a partícula de, que é o meio pelo qual, o local onde a ação acontece ou o que é usado para ela ser realizada. Então, no Japão. Hajimete significa primeira vez. Pela primeira vez, né? Aí nós temos aqui piano ga tsukurareta. Olha só, um piano foi construído ou foi criado. Aqui nós temos aquilo que eu te falei da forma passiva, né? Com a partícula ga. Então nós temos o verbo tsukuru na forma passiva, tsukurareru, e ao mesmo tempo no passado, tsukurareta. Então, piano ga tsukurareta. Um piano foi construído. Hajimete piano ga tsukurareta. Pela primeira vez, um piano foi construído. Nihon de hajimete piano ga tsukurareta. No Japão, pela primeira vez, um piano foi construído. Aí temos aqui a partícula no e temos a partícula wa. A partícula wa indica sobre o que eu vou falar, o assunto principal, o tópico, né? Então, a gente sempre vê ela logo após um substantivo. Só que ela pode estar após uma frase inteira também. Por quê? Eu vou falar sobre a primeira vez que um piano foi construído no Japão. Esse é o assunto principal. A informação que vem depois, ela diz respeito à primeira vez que um piano foi construído no Japão. Para ligar a partícula wa com essa frase inteira, eu preciso colocar essa partícula no. Estaria errado se fosse assim, tá? Simplesmente não existe. Por isso que tem a partícula no. E aí temos aqui 20 seki no hajime desu. Século em japonês é seiki. Século, tá? E aí você coloca o número antes. Então, 20 seiki. Século 20. Peraí que converteu errado aqui o kanji. Seiki. Ok? Aí temos a partícula no. E temos hajime, que é o começo. Ó, é parecido com hajimete. Hajimete é a primeira vez. Hajime é o começo, né? Então, ó, é no começo do século 20. O quê? Que foi construído um piano pela primeira vez no Japão. E essas foram as frases, todas com o verbo tsukuru. Espero que você tenha aprendido muita coisa com essa aula. E a gente vai fazer várias aulas nesse mesmo formato, tratando outros verbos do japonês. Assim você consegue revisar formas verbais, consegue revisar estruturas, começa a ver as partículas que são usadas com eles e tudo mais. Beleza? Deixa um comentário aí dizendo o que você achou e a gente se vê na próxima aula.